Olá, irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Estou muito feliz em poder convidá-lo a participar de mais um culto na presença do Senhor. Temos vivido a igreja nas nossas casas. Está chegando, irmãos, o momento de cultuarmos o nosso Deus assim juntinhos, em comunhão no seu templo. Eu escolhi um versículo que está em Salmos 27, verso 4, que diz assim: a Deus o Senhor pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. O título em negrito na minha Bíblia está assim: Segurança em Deus. Então que possamos viver esse Deus verdadeiro, que nos dá segurança. Convido você então a participar deste culto com o mesmo pedido em seu coração. Querer viver todos os dias na casa e na presença do Senhor. Participe então com alegria, com reverência, ore junto com os irmãos, louve aí com a sua família. Esteja assim feliz em poder adorar a Deus. E vamos ouvir da palavra, porque ela, aplicada em nossas vidas, tem nos tornado crentes melhores. Então, que o Senhor nosso Deus possa nos orientar para mais uma semana. Vamos ao culto? Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz.
Irmãos, vamos orar e abençoar esse culto maravilhoso. Oremos. Senhor Deus e Pai, peço em nome de nossa família Moriá, que proteja a todos, cuide de todos nós, meu Pai. Que cuide dos pastores, de todos os seus filhos. Que o Senhor esteja sempre ao nosso lado, a todo momento, pois precisamos muito de Ti. Agradecemos, meu Pai, por tudo e pedimos pelos enfermos, pelos acamados, pelas crianças, idosos, os que estão desempregados, meu Pai, para que o Senhor possa abrir portas e que cuide de nossas crianças e idosos que tanto necessitam de Ti. Te agradeço, meu Pai, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o Olá, boa noite, meus queridos amigos e irmãos da Igreja Batista Moriá. Uma boa noite a todos. Quero compartilhar um texto com os irmãos nessa noite. Eu quero ler um texto para servir como uma base para a nossa reflexão, embora não vamos estudar basicamente o texto, que se encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo 10, dos versos 12 até o 17, que diz assim: Ao Senhor, ao seu Deus, pertencem os céus e até o mais altos céus, a terra e tudo o que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou. E a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Sejam fiéis à sua aliança em seus corações e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e terrível, que não age com parcialidade e nem aceita ser subornado. Ele defende a causa do órfão e a causa da viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Por isso amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Temam ao Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a ele e façam os seus juramentos somente em nome dele. É um texto lá no Antigo Testamento, onde Deus exorta os seus servos
a reconhecerem nele a figura do Deus soberano, o Deus poderoso, e que eles deveriam fazer aquilo que o Senhor ordenasse, aquilo que o Senhor ordenava naquele momento que eles fizessem. Claramente a gente percebe nesse texto aqui que o Senhor está exortando os seus servos a serem obedientes. Claramente se percebe qual que é a figura de autoridade aqui nesse texto, que é Deus. E claramente percebemos qual a condição do homem, qual que é a figura do homem. É de servo, onde um é Deus, um é Senhor, um manda, outro é servo, outro obedece. Olha, uma relação entre uma divindade, irmãos, e um ser humano, para dar certo, ela precisa de que tenha algumas premissas. E é isso que eu quero destacar. O Senhor é Deus e o homem é o homem. Esta é a premissa para que essa relação funcione. Digo isso porque nós estamos vendo um tempo muito estranho. A figura da autoridade nos nossos dias, a figura do senhorio, está muito fragilizada. Parece que os papéis não estão bem definidos. Às vezes mal se sabe quem que é Deus, quem que é o servo, quem que é o senhor e quem que é o súdito. Às vezes a relação está tão deturpada que a gente não reconhece quem que é quem. Bom, hoje em dia as autoridades, boa parte delas pelo menos, não são levadas a sério por ninguém. Vejamos, a autoridade policial perdeu o respeito da população. As autoridades políticas nem se falam, estão quase todas desmoralizadas. Os filhos não respeitam mais os pais não respeitam mais os filhos. As relações estão estremecidas por falta de reconhecimento do papel de cada um. E para piorar, irmão, muitos líderes evangélicos também estão totalmente desacreditados. Porque a autoridade que é legítima vindo de Deus, como pastores, como ministros, como eclesiásticos, ela está tão deturpada que já não sabe se mais quem é quem. Bom, isto posto, irmãos, nós notamos que aos poucos a humanidade está indo para o fundo do poço. E esse modelo conturbado, estranho, pode afetar o convívio de nós, os cristãos, quer na sociedade, quer na família, quer na igreja. No nosso caso, como cristãos, nós constatamos a todo momento que as relações entre senhor e servo, em muitos lugares, estão degradadas. E, obviamente, a parte que está sempre errada nessa relação é a parte do servo, é a nossa parte. Pois falta da parte do homem reconhecer quem que é a figura de autoridade nesta relação. Bom, pois bem, eu quero trazer esse tema para o nosso ambiente, para a igreja, onde, sinceramente, eu não me assusto mais nada com esse tipo de coisa ocorrendo nos nossos dias. Mas não deixo de ficar admirado. É a maneira como alguns cristãos querem manter um relacionamento com Deus Pai, com Deus Trino, com Cristo Jesus, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, tentando fazer isso de uma maneira relaxada de qualquer forma, não reconhecendo quem é e nem reconhecendo quem é Deus. E nós cristãos todos sabemos que a melhor maneira que nós temos para se relacionar com Deus é através da leitura da palavra e da oração, basicamente. Sobre a leitura nós sabemos que ela é pouca, ela é escassa, é a minoria do povo cristão que se debruça sobre a palavra de Deus, que lê um texto, que reflete sobre um texto. Já a oração, ela está numa fase menos ruim. Boa parte dos cristãos, todos talvez não, mas talvez a maioria faça oração, se dirige ao Senhor nas suas orações. Então é sobre isso que eu quero falar, sobre aquilo que nós mais sabemos, aquilo que qualquer cristão, mais humilde que seja, sabe que a maneira de falar com Deus é através das orações. Quero falar sobre oração. É justamente nisso que percebo que práticas erradas e distorcidas da realidade, das coisas, essas práticas que devem existir na relação de reconhecimento, de saber quem que é o servo e quem que é o Senhor, que está deturpada, esta prática inadequada que impossibilita às vezes uma relação promissora com Deus, uma relação afetiva que tenha crescimento e traga frutos. Essa que Deus quer. Bom, nesta relação entre senhor e servo, os papéis já foram há muito tempo definidos. Esses papéis não podem ser trocados. E foi o Senhor mesmo que definiu, nós lemos um texto para servir como base. Eu, o Senhor, digo, faça assim, 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 porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, desde todos os tempos. Claramente,
nas Escrituras, o Senhor atua como Senhor. E servo tem que atuar como servo. Toda vez que o servo não quis atuar como servo, como diz o ditado popular, dá ruim, não dá certo. A relação, no mínimo, fica estremecida, não frutifica e não prospera. Porque Deus é Deus e servo é servo. Isso jamais mudou e jamais vai mudar. E se nós queremos nos relacionar com Deus, temos que estar na posição de homens e mulheres que somos, ou seja, de servos. Deus é santo, nós somos pecadores. Deus é onipotente, nós somos todos impotentes. Deus é ilimitado, nós limitados. E por aí vai, irmãos. Não há a menor esperança do homem querer se equiparar a Deus. Como vimos no texto, Deus é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. E para que a nossa relação seja próspera, devemos saber com clareza disso, quem nós somos e quem Deus é. Me estranha muito, irmãos, algumas orações que a gente ouve hoje em dia, onde se impõem condições para Deus. Do tipo, eu sou o escolhido, eu sou o filho, então eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero mais aquilo lá, eu quero, eu quero, eu quero. Me estranha orações que tentam pressionar Deus. Exemplo, você prometeu, quero só vitória então, quero tudo, se vira aí, Jesus. Me estranha muito orações onde se trata a Deus como se fosse um servo qualquer. Eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. Não é só no mundo que as relações estão estremecidas. As relações entre senhorio e servos, entre senhor e servo, estão deturpadas. Vivemos tempos estranhos. Mas nós não podemos agir com Deus da mesma maneira que o mundo age, o servo com os senhores deste mundo. Não reconhecendo a autoridade da autoridade, e no nosso caso, não reconhecendo a divindade e a autoridade de Deus. Porque o que está bagunçado é o mundo, de forma geral. São as pessoas, mas Deus não. Vejamos, irmãos, o homem está arrogante, mas Deus não. O relacionamento do homem com Deus pode estar difícil, mas por causa do homem. Nunca vai ser por causa de Deus. Deus é imutável, ele permanece o mesmo, com toda a majestade, com toda a glória, com todo o poder. Ele tem toda a autoridade desde sempre e para sempre. Isto é imutável. Que nós possamos reconhecer nessa relação nossa com nosso Senhor quem nós somos, frágeis e pecadores, carentes da graça e da misericórdia de Deus. E reconheçamos quem que é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas, que mandou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para pagar o preço pelos nossos pecados e salvar as nossas almas. Eu quero ler algumas orações, irmãos, famosas na história, que identificam, essas orações identificam pessoas que ousaram querer ter um relacionamento promissor com o Senhor. Eu vou ler uma bem inusitada. Eu quero ler uma oração, é só um trecho dela, não vamos ver a oração inteira. De São Francisco de Assis, um padre da Igreja Católica, um mártir, um santo da Igreja Católica. Foi uma figura importante para a Igreja num certo período, Idade Média. São Francisco de Assis, numa das suas orações e tantas outras, num trecho ele diz assim: Ó Senhor, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender mais do que ser compreendido, amar mais do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Um trechinho só da oração de São Francisco de Assis. Ele sabia muito bem quem ele era, um miserável pecador como todos nós somos, e orando para Deus, pedindo a ajuda de Deus para que ele conseguisse ser alguém melhor para atuar na comunidade, para atuar no mundo, reconhecendo que Deus é soberano e ele é homem. Deus é Senhor e ele era servo. Tem mais uma outra oração que eu queria ler, é só um trechinho também, irmãos. São Tomás de Aquino, um dos patriarcas da Igreja Católica aí. A teologia da Igreja Católica, basicamente, boa parte dele é chamada de tomista, baseada nos escritos na filosofia de São Tomás de Aquino. Foi uma pessoa importante para a Igreja. Diz assim, parte da oração de São Tomás de Aquino: Concedei-me verdade das verdades, Senhor,
inteligência para te conhecer, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar, uma boa conduta para te agradar, confiança para esperar em vós e constância para fazer a vossa vontade. É bem claro. Uma pessoa que foi nas suas orações, manter o seu relacionamento com Deus, ele sabia muito bem quem ele era, muito bem quem era Deus. Esta é a relação que ela é promissora para com Deus. E para surpresa de muitas pessoas, eu escutei uma música popular brasileira que eu gosto bastante, música de um artista muito conhecido, Gilberto Gil, todos conhecem praticamente, um grande artista do Brasil. É um artista, um poeta, que é sabidamente praticante da Umbanda. Olha que interessante, irmãos. Mas ele faz, numa dessas canções, uma prece, uma oração muito respeitosa e demonstrando que mesmo ele numa prática diferente das práticas cristãs, ele entende que a figura do Senhor é uma e a figura do servo é outra. É muito interessante essa música. É uma história de quem sabe quem que é Deus e quem que ele é. Quem que é Senhor e quem que é servo. Gilberto Gil, uma alma talvez querendo encontrar a Deus, ele escreveu uma canção muito bela. Eu vou também falar para os irmãos apenas um trechinho dela, para que os irmãos possam entender como que deve ser uma relação entre Senhor e servo, entre aquele que reconhece quem é Deus, reconhece quem ele é, Deus Senhor e ele o miserável pecador. Diz um trecho da música de Gilberto Gil assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz e tenho que calar minha voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, das gravatas, dos desejos, dos meus receios. Tenho que esquecer as datas, tenho que perder a conta, tenho que ter as mãos vazias, ter a alma e o corpo nu. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Eu acho que é esse o tipo de relação que Deus busca, que o Senhor busca com os seus filhos, com os seus servos, com os crentes. Alguém que sabe quem é na relação, que sabe em que posição está, em posição que todos nós somos, de miseráveis pecadores carentes da graça e da misericórdia de Deus. Se nós quisermos falar com Deus parodiando a música, temos que nos despir de nós mesmos para nos achegarmos a Deus. Se nós quisermos falar com Deus, temos que ficar a sós, como a palavra de Deus recomenda, que é melhor ficar a sós num quarto, apagando a luz e calar a voz, onde eu falo pouco e Deus fala muito. Se eu quiser falar com Deus, nós temos que encontrar a paz em Cristo. Nós temos que esquecer as datas, os problemas, as correrias do dia a dia, as nossas ousadias de entrar na presença de Deus querendo ordenar-lhe qualquer tipo de coisa. Se nós quisermos falar com Deus, nós temos que ter as mãos vazias, como diz o poeta aqui. Não somente isso, mas ter a alma e o corpo nu diante de Deus, reconhecendo o estado miserável em que se encontra o ser humano diante da santidade gigantesca e absurda e absoluta de Deus, o Senhor. Se nós quisermos falar com Deus, temos que reconhecer quem que é servo e quem que é Senhor. Eu li 3 orações, São Francisco de Assis, São Tomás de Aquino e uma canção do poeta Milton Nascimento. Bem, irmãos, eu aprendi essas orações, essas canções, onde no mínimo que se nota é o respeito a Deus, onde se percebe que se reconhece a figura da autoridade na relação. Se reconhece quem que é Deus e quem que é o homem.
Estes são bons exemplos. Mas alguém poderia dizer, mas tem tantos exemplos na Bíblia, por que você não lê um de lá? Bom, isso eu deixei para o final. Nós temos muitos outros exemplos de orações feitas na Bíblia. Orações onde se sabe qual que é a relação entre homem e Deus. Temos muitos exemplos. Eu quero finalizar, indo para o finalzinho já dessa reflexão, com o modelo de oração que Jesus ensinou os discípulos a fazerem. E o que eu quero destacar dessa oração é a oração que está lá no livro de Mateus, no capítulo 6, a oração do Pai Nosso, todos nós conhecemos, todo cristão conhece. Mas antes de ler, eu quero destacar a maneira como Jesus, sendo Filho de Deus, Jesus sendo Deus, a maneira que ele se dirige ao Pai, reconhecendo a autoridade do Pai. Pois se Jesus, Filho de Deus, reconhece a autoridade do Pai, como é que o ser humano, como é que um homem, como que nós podemos um dia querer manter uma boa relacionamento afetuoso e promissor com Deus se não soubermos quem nós somos e não respeitarmos a autoridade de Deus? Fica inviabilizada esta relação. Mas eu quero ler agora com os irmãos essa oração que Jesus ensinou aos seus discípulos e os seguidores dele a fazer. Também um trecho selecionado, não é toda oração. Começa lá no capítulo 6, do verso 5 até o verso 13, que diz assim: Quando vocês orarem, não sejam como hipócritas, porque os hipócritas gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua total recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê tudo no secreto, te recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Eu vou pôr uma parte aqui que é palavras minhas, não está no texto, irmãos? Se eu fosse escrever esse texto, eu escreveria assim: eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Eles pensam que eles podem me subornar, me pressionar, exigir coisas de mim. Mas eles não vão ter nada de mim. Vou voltar para o texto. Não sejam iguais a estes, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo que vocês peçam. Então vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Jesus sabia muito bem quem ele era. E sabia muito bem quem era o Pai. Nesta relação de Jesus humano com o Pai Todo-Poderoso, Jesus estava sendo extremamente respeitoso, sabia quem era, e dizendo para os discípulos orarem: venha o teu reino, a tua vontade, o teu nome, santificado é o teu nome. Mas perdoa as minhas dívidas, perdoa, nos ensina a perdoar. Que essa seja a nossa relação com Deus. Sabedores que devemos ser de quem somos, miseráveis pecadores. Aprendendo com as orações da ilustração que foi feita e aprendendo principalmente com a orientação de que Jesus disse como devemos orar. E além disso, Jesus mesmo, através da sua palavra, no livro de Romanos, o apóstolo diz que, mesmo que a gente não consiga fazer aquilo que Mateus 6, 5 a 3 está dizendo nos seus escritos, aquilo que Jesus disse, Romanos diz que, mesmo que a gente não saiba como orar, erre nas orações, o Espírito nos ajuda para que nós possamos aprender a orar diante do Pai, solicitando aquilo que é necessário. E que é dessa forma que o Pai entende, dessa forma que o Pai quer, dessa forma que o Senhor quer que os seus servos se cheguem a Ele. Nós somos homens e Deus é Deus. Bom, irmãos, rapidamente essa reflexão.
sobre a oração. Que nós possamos todos estar revestidos do espírito de humildade, deixando toda a arrogância de lado e reconhecer quem nós somos. Nós não somos ninguém melhor que o outro, nenhum ser humano é melhor que o outro. Alguns, por muita sabedoria, muita cultura, muito contato com Deus, são pessoas um pouco melhores, mas toda a humanidade carece da glória de Deus. E nós, sabedores disso, devemos reconhecer isso e saber que Deus continua sendo o nosso Deus, poderoso, eterno, maravilhoso, trino, onipotente, onipotente, onisciente, onisciente, dono de todas as coisas, aquele que controla todas as coisas. Que nós possamos nos chegar de maneira respeitosa. Certamente essa relação será promissora. Certamente, quando nós soubermos quem que é o Senhor e soubermos quem nós somos. Dessa forma, certamente seremos abençoados. Uma boa noite a todos. Até a próxima vez. Amém, queridos.